Olá, o meu nome é Raquel Batista, eu sou professora concursada na rede há 20 anos e atualmente eu estou como coordenadora na EMEI Emiliano Sanches e venho aqui nesta ação, nesta live, representar a Secretaria de Educação numa parceria com o Conselho Municipal de Igualdade Racial para uma ação importante, falar sobre o dia 25 de julho, que é comemorado o Dia da Mulher Negra Latino-Americano-Caribenha e aqui no Brasil também o Dia de Teresa de Benguela. Bom, nós temos como objetivo para esta ação, falar um pouquinho sobre a importância do protagonismo da mulher na sociedade, da mulher negra, a importância da mulher negra ocupar todos os espaços da sociedade e também apresentar várias histórias de mulheres da nossa rede, as nossas Teresas, apresentar também, ainda que brevemente, a história de Teresa de Benguela, que foi uma grande líder quilombola e que deixou um legado de luta para a população negra brasileira. E também uma ação muito importante, que é o de combate ao preconceito de gênero, o machismo, e o preconceito de raça, o racismo. Então, fique conosco nessa programação, Nós teremos 2 dias de programação, são 2 vídeos que vocês vão aprender conosco e conhecer um pouquinho mais das mulheres profissionais negras da Secretaria Municipal de Educação. O dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, surgiu, a princípio, em 1992, num encontro de mulheres de lideranças negras na República Dominicana, onde elas pressionaram a Organizações das Nações Unidas sobre questões de gênero e raça, uma vez que a mulher negra ela sofre a violência de gênero, o machismo, e a violência de raça, o racismo. No Brasil, essa data só veio a ser instituída em 2014 e também nesse mesmo dia, o dia de Teresa de Benguela, a grande líder quilombola e que deixou um legado para o povo negro brasileiro. Mas por que ter um dia específico para falar da mulher negra quando nós já temos o Dia Internacional das Mulheres, que é comemorado no dia 8 de março? Porque a luta das mulheres negras não é pautada apenas por questões de gênero, e sim por questões de raça, porque o racismo coloca a mulher negra em condição de vulnerabilidade. Os dados estatísticos mostram que as mulheres negras são as que mais morrem por violência doméstica, por feminicídio, que mais sofrem violência doméstica, são as mais prejudicadas com a desigualdade social, porque também perpassa por uma questão de classe. Teresa de Benguela, ou também conhecida como Rainha Teresa. Rainha Teresa foi uma liderança quilombola, uma liderança feminina que viveu no século XVIII, na região do Mato Grosso do Sul, que junto com seu esposo José Piolho comandava o maior quilombo daquela região, o Quilombo do Quariterê. O Quilombo do Quariterê tinha índios e negros. E Teresa organizava junto com seu companheiro em forma de parlamento, onde as pessoas eram divididas em grupos e cada um exercia a sua responsabilidade ali dentro daquela comunidade quilombola. Após a morte do seu companheiro, José Piolho, por soldados bandeirantes, Teresa assumiu o comando daquele quilombo. Ela negociava, eles plantavam milho, mandioca, algodão, vendiam, negociavam também armas para proteção do quilombo
e era um quilombo almejado por vários negros escravizados e também pelos indígenas. Mas o que aconteceu? Teresa foi morta. Ninguém sabe ao certo como é que ela morreu. Há duas versões. Uma delas é que ela se suicidou ao ser capturada, outra é que ela foi assassinada mesmo. A cabeça de Teresa foi colocada no centro do quilombo, como um aviso para toda aquela comunidade do que poderia acontecer com eles. Com a morte de Teresa de Benguela, aquele quilombo ficou sem a sua liderança. Isso foi fragilizando aquele grupo. E em 1770, ele acabou por ser destruído. Destruiu-se o quilombo, mas a memória de Teresa naquela região é viva até hoje. E cabe a nós, profissionais da educação, adultos, estudantes da EJA, compartilhar essa história, né? Buscar conhecer mais sobre os heróis e as heroínas da história brasileira que não é contada nos livros, né? Teresa de Benguela foi só uma dessas mulheres. Tantas outras mulheres lutaram pelo direito de liberdade, pelos direitos humanos, né? E hoje nós podemos usufruir de muitos desses direitos que foi conquistado com um preço muito caro. Teresa pagou um preço muito alto, mas deixou o seu legado que merece sim ser apresentado a todos, ser compartilhado e não ficar escondido. Olá, eu sou Cristiane Gonçalves, estou aqui pedindo de uma grande amiga para falar com vocês sobre minha trajetória de mulher preta na educação. Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa e eu sou mãe de um menino lindo de 12 anos. Falar um pouco da minha história muito me orgulha, né? Pois tanto a minha história quanto a história da minha família é marcada de mulheres muito guerreiras, mulheres muito fortes, que buscaram a educação e a saúde para alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, né? Conquistar aquilo que almejavam. Eu sou formada em pedagogia, eu tenho pós-graduação em arte e educação, gestão e supervisão escolar e atualmente eu estou terminando a minha especialização em educação de jovens e adultos. Eu sou professora, estou como assistente de direção, responsável pela modalidade da EJA, no município de Hortolândia, e eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu amo o que eu faço, pois eu costumo falar que eu trabalho com possibilidades, né? Então, quando eu vejo cada vida transformada, cada sonho realizado, cada aluno que consegue concluir os seus estudos, me faz querer ser melhor, me faz querer correr atrás de novos conhecimentos para apoiá-los, incentivá-los da melhor forma. Quem me conhece, eu sempre digo que trabalhar com a EJA é trabalhar com vida, porque a gente trabalha com possibilidades, né? Possibilidades de transformação. Quando eu penso na minha trajetória, não posso deixar de citar algumas pessoas que influenciaram a eu chegar onde estou hoje, né? Eu venho de uma ancestralidade de mulheres negras que mesmo depois que conseguiram a liberdade, foram expostas a várias intersecções de violência, muitas vezes declaradas ou não, né? Que tiveram que se reinventar perante as situações de exclusão, maus tratos, de negação das oportunidades de trabalho, tiveram que lutar pela sua sobrevivência e pela sobrevivência dos seus. E mesmo com todo esse racismo estrutural, né,
esse machismo estrutural, essa desigualdade de gênero e também do classicismo estrutural existente e que nós sabemos que ainda existe, ainda assim elas enfrentaram naquela época essas violências que causaram e ainda causam tantas barreiras sociais. Então, hoje, né, elas também são minha referência, e quando eu vejo meus alunos da EJA, muitos deles negros, né, buscando melhores oportunidades de vida, buscando uma educação, buscando conhecimento, eu me sinto privilegiada por fazer parte dessa história. E hoje eu não tenho somente alunos brasileiros, hoje eu tenho também uma miscigenação na escola, né? Eu tenho alunos angolanos, eu tenho alunos haitianos, que também veem na EJA possibilidades, vê na EJA transformação. E isso muito me alegra. E automaticamente me faz lembrar mais uma vez da minha ancestralidade, das negras forras, né? Que foram as primeiras mulheres negras empreendedoras na sociedade, né? Que tinham uma resiliência marcante, mulheres guerreiras que não aceitavam a impossibilidade. Uma vez, um primo muito sábio me fez uma comparação, né? Ele me disse que eu era como o elemento água. Eu não entendi direito no início e depois ele me explicou. Ele disse que a água, perante todas as dificuldades, perante todos os desafios, ela sempre encontra um meio, ela sempre encontra um trajeto para seguir o seu percurso. E eu achei, assim, foi uma coisa que me marcou muito na minha trajetória, né? Então, eu sempre achei que sempre teria um percurso, sempre teria um caminho, né? Então, que eu teria que traçar esse caminho e que eu era capaz disso, né? Então, hoje eu percebo que foram muitos os desafios por conta das barreiras sociais, mas eu encontrei um meio, né? Então eu me sinto privilegiada por ter encontrado um meio. Eu sei que uma sociedade plena para o nosso povo ainda é um desafio, e é um desafio muito grande, é muito grande. Mas eu ainda quero ver mulheres pretas que não sejam somente vistas como uma serviçal, né? Que nós possamos ver cada vez mais mulheres pretas ocupando espaços de poder, né? E que todos possam ver o retrato do país como ele realmente é. Um país também preto, indígena, multicultural, multiétnico, racial, né? Então, que essas trocas, essa miscigenação, elas sejam vistas em todas as abordagens, nas relações, na política, na construção da sociedade como um todo, né? Então, eu vou terminando por aqui e como referência eu deixo aqui o Fundo Agbara, que significa potência em Yorubá. Potência da resiliência da mulher que não aceitam as impossibilidades impostas pelas desigualdades sociais, falta de relações justas de trabalho e oportunidades. Esse é um fundo que eu gosto muito. O Fundo Agbara, ele é extremamente interessante, vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer mais sobre o assunto. E o que eu mais gosto, assim, é que é da nossa região, né? Então, é da região de Campinas. E eles costumam falar, eu vou até ler aqui para vocês, porque eu acho um máximo, assim,
a forma com que eles conduzem, né, o Fundo Agbara, como eles tratam do empreendedorismo das mulheres negras. Então, ele coloca assim: somos mulheres negras que resistem e contrariam as estatísticas, e eu acho isso o máximo. Encontra capacidades, saberes, aprendizados, emoções e empreendimentos que irão fluir como rios para desaguarem em mares de renovação, onde se consolidarão novas oportunidades. Então eu fecho meu vídeo aqui com essa referência que eu muito gosto e muito faz parte daquilo que eu sou. Falar sobre o protagonismo da mulher negra no Brasil é algo muito desafiador, né? Me remete a vários pensamentos, a várias memórias, né, que trago comigo. De como foi difícil existir e resistir, né? De como foi difícil me formar, né, enquanto profissional. De como foi difícil deixar os filhos em casa, né, deixar com a família, trabalhar o dia inteiro e ir para a faculdade à noite, voltar para casa, chegar tarde de ônibus muitas vezes, ou de carona com as amigas que me davam, e chegar em casa cansada e saber que no outro dia, às 6 horas da manhã, tinha que estar de pé. Falar sobre o protagonismo da mulher negra no Brasil e falar da Célia, mulher negra, no Hortolândia, é bem complicado, é bem difícil. É bem difícil reviver memórias que me marcaram, né? Eu sou uma mulher hoje negra que cresci em uma colônia japonesa, totalmente formada por famílias japonesas e brancas, né? Família negra na colônia japonesa era só a minha família e uma outra. E tudo isso dificultava mesmo, né? Dificultava a nossa vida no sentido de ser negros, pobres, né? Moradores numa colônia oriental. Eu me lembro o quanto era complicado para nós, né? Quando chegávamos em alguma casa de alguma coleguinha, de algum amiguinho, eles em algum momento começavam a falar japonês, né? Pra gente não entender, chamando a atenção do filho ou da filha, né? Porque estava conosco, né? Estava na minha companhia, na companhia dos meus irmãos. Mas criança, né? Criança é criança, e criança não distingue cor de pele, né? Não tem raça, né? E aí os nossos amigos sempre estavam juntos, sempre brincando. E todas as vezes que algum adulto, né, pai ou mãe, né, muitas vezes viam, né, a nossa presença ali, chamava a atenção deles em japonês, né? E aí, a partir daí, a gente até aprendia algumas palavras em japonês, né? Porque para a gente que é criança, era natural, né? Era natural chamar a atenção, eles chamarem a atenção dos seus filhos em japonês, né? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que aquilo era um preconceito, né? Era uma forma de evitar que os seus filhos convivessem conosco, né? Evitar que os seus filhos tivessem algum tipo de contato com pessoas que não fossem da cultura deles, né? E quando me perguntam hoje se eu tenho referências, quem foi minha referência, quem foi a minha inspiração, enquanto mulher negra, né? Quem me inspirou, em quem você se inspirou para ser a mulher que você é hoje? Eu digo que eu não tive inspirações, né, na infância e nem na adolescência. Não tive influências positivas, né, de pessoas negras. Porque o nosso convívio era, na verdade, com pessoas brancas, com pessoas orientais. Poucos negros fizeram parte da minha adolescência e da minha infância também.
E ao ser convidada pelo Conselho Municipal de Igualdade Racial, junto à Secretaria de Educação, para dar meu depoimento, eu revivi alguns momentos, né, da minha infância, da minha formação acadêmica, que a formação acadêmica de todos nós, ela não começa, né, no ensino médio, ela começa lá, né, na primeira série, né, lá na primeira série a gente já está começando a nossa vida acadêmica. E eu me lembro, né, muito bem que existir, né, já era um ato de bravura, de persistência mesmo, né? Já era ir para a escola com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, porque na época não podíamos, né, entrar na primeira série com 6 anos e meio, tinha que ter 7 completos, e ir para a escola a pé, longe, muito longe, já era um ato de resistência, de persistência, né? Me lembro que na infância, né, nos primeiros anos, nas primeiras séries, eu sempre fui muito falante, né? Sempre fui muito falante e sempre quis ser a menina escolhida pela professora para hastear a bandeira no dia do momento cívico. Eu sempre quis sentar na frente da professora, nas primeiras carteiras. Eu sempre quis, mas nunca pude, né? Sempre quis, mas nunca pude. E sempre sentei pro fundo porque, na época, os professores escolhiam, né, os nossos lugares, né? Eu acho que é por isso que até hoje eu sou da turma do fundão. Porque me acostumei a sentar no fundão, né? E na verdade, era uma coisa que era imposta, né? E hoje eu falo que, poxa, como isso marcou para mim, né? Como foi marcante para mim não poder hastear a bandeira, não poder sentar na frente da mesa da professora, não poder ser escolhida para nada, porque eu era uma menininha pobre, feinha, né? Uma menina negra, feinha, né? Magrela, e não era, não tinha a beleza, né? Que as pessoas julgam, né? Julgam o ser belo somente por um olhar, né? Eu não tinha a beleza na época adequada para ser a menina bonitinha da escola. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Raíssa e hoje, em comemoração ao dia 25 de julho, dia de Teresa de Benguela, nós vamos falar um pouco sobre o protagonismo das mulheres negras, tá bom? Eu sou formada em pedagogia pela Unesp, eu sou mestre em educação pela Unicamp e atuo no município já há 8 anos e agora como professora da educação básica e agora estou como coordenadora pedagógica, tá? O que é ser mulher negra na sociedade de hoje? Ser mulher negra na sociedade de hoje é ver recair sobre si os piores indicadores sociais. Somos as que mais morrem, somos as que mais sofremos violência doméstica, somos as que mais sofremos desigualdade no ambiente de trabalho, somos as que mais, somos a maioria das empregadas domésticas, somos a maioria das mulheres com filhos e sem cônjuge, né? Existem vários indicadores e os piores recaem sobre nós, então é isso que é ser mulher negra na sociedade de hoje, né? Uma referência para mim de mulher negra, além da minha mãe, né, que mesmo com pouco estudo conseguiu formar 2 meninas, trabalhando a maioria do tempo como empregada doméstica e praticamente sozinha,
né? Ela, minha mãe, minha maior referência. Mas eu não posso deixar de falar aqui também da Carolina Maria de Jesus, que foi uma das primeiras escritoras negras. Começou a escrever sobre o seu cotidiano, o cotidiano da favela onde ela morava, e teve um de seus livros depois da sua morte, mas teve um de seus livros, O Quarto do Desejo, como best-seller, né? Então, como professora, que a Carolina também era, eu tenho essa referência dessa mulher que enfrentou muito mais coisas das quais eu enfrento, porque vivia num tempo que já não vivemos mais. Outra coisa que eu queria conversar com vocês a respeito do protagonismo é que, para mim, né, para eu enfrentar os indicadores que recaem sobre mim, eu tenho que me fazer protagonista da minha história. Só que essa noção, ninguém dá essa noção pra gente durante a vida. A sociedade não dá, né? A gente sempre tem que rezar uma cartilha que não é a nossa. Entende? Para eu saber que eu posso contar a minha história do jeito que eu quiser contar a minha história, eu passei por vários processos muito dolorosos, né? Já sofri racismo nas mais diversas atividades possíveis, né? Tanto o racismo estrutural, que é aquele enraizado, né, na cultura, quanto atos, né, pessoas que falam alguma coisa ou se mostram de um jeito desconfortável também. Já passei por esses, né? Durante o mestrado, por exemplo, na universidade, foi muito difícil, dá vontade de desistir, parecia que você não consegue entrar, que você não consegue se encaixar. Então, eu passei por processos dolorosos, mas esses processos eu consegui ressignificar e consegui, né, com a ajuda tanto dos estudos quanto de uma rede de pessoas, né, uma rede de apoio. Eu consegui ressignificar e contar a minha história do jeito que eu quiser contar, né? E eu conheço mulheres, as mulheres que eu citei aqui, por exemplo, imagina, a minha mãe, né, e a Carolina Maria de Jesus, né, Carolina por ter vivido numa época muito mais repressiva com racismo que agora, não que agora não o seja, porque estamos aí com o IBGE, né, com os indicadores que eu citei, porém, né, elas não tinham vislumbre, ó. A Carolina Maria de Jesus não tinha vislumbre de ser uma mulher escritora negra. Ela não tinha conhecido ninguém, nem ouvido falar. Mas ela contou sua história. Falou, não, eu quero isso aqui, pode deixar. Entendeu? E minha mãe também, ela não tinha estudado. Os irmãos dela não tinham estudado. Ela falou, não, minhas filhas, não, peraí. Que eu vou contar a minha história de outro jeito. E é isso, né? Temos que contar a nossa história, sermos protagonistas da nossa própria história. Obrigada. Pente garfo no cabelo, ajeitei já tá pra cima. Agradeço no espelho o poder da melanina pra assumir nossas raízes. É preciso ter coragem